hoje nós trouxemos para vocês o resumão da quinta temporada da série Better Call Saul. Jimmy resolve procurar os clientes para quem vendeu os celulares para que seja advogado deles, agora que voltou a advogar e eles têm grandes chances de precisar de um advogado. Enquanto isso, Eduardo quer saber o que Gustavo está tramando e descobre que alguns viciados estão reclamando da qualidade da mercadoria. Ele percebe que Gustavo entregou a mercadoria batizada e vai a uma reunião com ele e Dom Juan. Gustavo sabe que Eduardo está buscando as informações sobre seu negócio e foi Nacho que trocou os produtos seguindo suas ordens. Então o Gustavo mente que contratou um engenheiro para seu negócio legítimo, construindo um sistema de refrigeramento avançado. Mas ele descobriu sobre seus negócios ilegais e roubou as mercadorias. Por causa disso, ele trocou o produto roubado por produtos comprados na região e a parte do produto inferior foi para a organização de Eduardo. Então o Gustavo se desculpa, mas o Eduardo continua desconfiando que ele tem um plano maior. O Dom Juan manda o Gustavo parar de esconder segredos, pois eles não sabiam dessa obra, e o Dom Eládio não está feliz. Além disso, o Dom Juan conversa em particular com Eduardo e chama a atenção dele por ter matado um homem na casa de câmbio e por ter seguido os homens de Gustavo. O Eduardo se desculpa e diz que isso foi influência de Hector, pois seu tio acredita que Gustavo guarda rancor dele por ter disparado em seu namorado. O Dom Juan insiste para o Eduardo focar nos negócios em relação a Gustavo e deixar a implicância de lado. Por conta de todo o ocorrido, o Gustavo suspende a obra até conseguir eliminar o Eduardo. O Mike libera os trabalhadores e exige silêncio sobre o trabalho realizado. Além disso, o Gustavo manda o Nacho ganhar a confiança de Eduardo e contar todos os seus passos. Assim, o Nacho começa a conquistar a confiança de Eduardo e convoca um Jimmy para ser advogado de um de seus homens que foi preso. O Eduardo conta para o Jimmy que Tuco falou o quanto ele é esperto, então quer que ele vá falar com o Domingo na prisão e leve para ele tudo o que ele deve dizer à polícia. O Jimmy fica receoso, mas não tem como recusar, além de receber muito dinheiro como pagamento. Com isso, o Jimmy leva toda a história para Domingo, que faz um acordo com os agentes especiais para passar informações que levem a prisões em troca da retirada das acusações contra ele. Assim, Domingo passa a localização de pontos de entrega e Hank e seu parceiro vão verificar. É então que Nacho informa Gustavo sobre o plano de Eduardo, que mandou Domingo dar a localização de pontos de entrega pertencentes a Gustavo para prejudicar seus negócios. Então o Gustavo decide deixar o dinheiro nos pontos para que o Eduardo não perceba que ele sabe. Assim os agentes conseguem fazer a apreensão. Após isso, Gustavo pede Mike para trabalhar para ele como assassino de aluguel e ajudá-lo na guerra contra os Salamancas. Além disso, eles se reúnem com Nacho, que revela que Eduardo está usando o informante para que os traficantes de Gustavo sejam presos e quer afetar os restaurantes de Gustavo para que ele perca clientes. Então, o Gustavo manda seus homens colocarem traficantes inferiores para serem presos e protegerem seu pessoal, e coloca o Mike como contato direto de Nacho. Enquanto isso, a Kim se sente cada vez pior trabalhando para o Mesa Verde. Eles querem desocupar a propriedade do Sr. Ecker para construir o call center, mas Kim se compadece de Ecker e tenta impedir que eles o retirem de sua casa. Ela tenta propor alternativas, mas Kevin não concorda. Então ela pede a ajuda de Jimmy, que começa a representar Ecker. O Jimmy consegue atrasar as obras, sempre arrumando motivos para impedir a expulsão de Ecker e a demolição de sua casa. Ainda assim, Kevin não desiste e Jimmy percebe que precisam descobrir algo sobre Kevin para impedi-lo. A princípio, a Kim concorda, mas depois ela percebe que Rich está percebendo suas interferências no negócio e pede para que Jimmy pare. Mesmo assim, o Jimmy decide seguir em frente. Ele ameaça conseguir diversos processos contra Kevin, o que o atrasará por anos, e consegue fazer Kevin desistir da propriedade de Ecker, além de uma indenização. Após isso, a Kim não fica satisfeita por Jimmy ter escondido o plano dela e decide que devem se casar e contarem tudo um para o outro, já que terão privilégio conjugal. Assim, os dois se casam no civil. Além disso, o Gustavo e o Mike começam o plano contra Eduardo, e o Mike vai ver a testemunha da morte de Fred na casa de câmbio, e faz ela identificar o carro do Eduardo. Com isso, o Eduardo é preso, mas ele usa o nome de Guzmán.
Após isso, Jimmy é chamado para defender o Eduardo, que exige que ele consiga liberá-lo sob fiança. Se Jimmy conseguir, será visto como amigo do cartel e receberá muito dinheiro. Mesmo preso, o Eduardo liga para Nacho e dá a ordem para queimar um dos restaurantes de Gustavo. Então, o Nacho conta para o Mike e pede ajuda para poder parar de trabalhar para o Gustavo e fugir com o seu pai. Enquanto isso, Gustavo participa de uma reunião na Madrigal da qual sua franquia faz parte. Ele também aproveita para se encontrar com Lydia e Peter, que está preocupado com a paralisação da obra e com a fiscalização dos auditores. Mas o Gustavo explica que o Eduardo tem interferido nos negócios e não pode prosseguir com a obra até resolver isso. E se ele for morto no norte, todos vão saber que foi ele e haverá uma guerra. Após isso, Gustavo vai com o Nacho queimar um dos seus restaurantes para que o Eduardo ache que os seus planos estão funcionando. Além disso, o Mike procura o Jimmy e entrega evidências para que ele consiga liberar o Eduardo sob fiança, pois precisam dele livre. Com isso, o Jimmy consegue a fiança, mas é estipulada em 7 milhões, e o Eduardo manda o Jimmy ir buscar esse dinheiro. Antes de ir, o Jimmy encontra com Howard no tribunal e os dois se desentendem, pois após a morte do Chuck, a HHM entrou em crise, mas o Howard está tentando reerguê-la e mudar alguns conceitos. Ele ofereceu uma vaga como sócio para o Jimmy, pois se arrepende de não ter insistido para que ele tivesse uma chance no passado. Mas o Jimmy não aceita a vaga e culpa Howard pela morte de Chuck e por diminuí-lo com essa proposta de emprego. Depois disso, o Jimmy vai para casa e conta para Kim sobre seu acordo com o Eduardo, e ela fica preocupada. Mesmo assim, o Jimmy vai buscar o dinheiro com os primos do Eduardo, mas no caminho de volta no deserto, ele é abordado por alguns homens que pegam o dinheiro e estão prestes a matá-lo quando o Mike surge e mata todos eles. O Mike ajuda o Jimmy a fugir com o dinheiro, mas passam a noite no deserto, pois o carro de Jimmy estraga e precisam continuar a pé e ainda fugir dos perseguidores. Enquanto isso, Kim fica preocupada por Jimmy não ter voltado para casa e vai até a prisão ver Eduardo para saber onde Jimmy está. Eduardo não gosta que Jimmy tenha contado sobre ele, mas Kim explica que eles têm o privilégio conjugal. Mesmo assim, Eduardo não passa a localização e ela volta para casa preocupada. Após passar muita dificuldade, Jimmy consegue voltar e liberta Eduardo com a fiança. Ele também recebe 100 mil como pagamento e mente para Eduardo que demorou pois o seu carro estragou e ele teve que voltar a pé pelo deserto e se perdeu. Jimmy também alerta que o dinheiro levantou suspeitas sobre a identidade de Eduardo e ele decide voltar para o sul para não ser preso. Após isso, Jimmy vai para casa e reencontra Kim, mas também mente para ela sobre o ocorrido. Mas ela percebe que ele está traumatizado. Tudo isso faz Kim perceber o que realmente é importante e ela pede demissão para Hit e abandona o Mesa Verde. Assim, ela passa a trabalhar apenas com o pro bono. Já Mike conta para Gustavo sobre os homens que tentaram roubar o dinheiro da fiança e ele percebe que os homens foram mandados por Dom Juan, que não sabia dos planos dele e não queria que Eduardo fosse solto para que não atrapalhe os negócios. Enquanto isso, Eduardo pede Nacho para levá-lo ao ponto de encontro para que vá para o sul, mas antes ele decide verificar a história de Jimmy e vai atrás do carro dele. Ele verifica o carro e percebe marcas de disparo, então vai atrás de Jimmy para interrogá-lo. Antes que ele chegue, Mike descobre, liga para Jimmy avisando e fica do lado de fora preparado para matar Eduardo se for necessário. Eduardo chega e começa a questionar Jimmy, que mantém a sua história. Então Kim intervém e explica que no Novo México qualquer um poderia ter disparado na lataria no deserto e que ele não deveria desconfiar de Jimmy depois de tudo que ele fez, especialmente porque Jimmy foi o único que ele confiou para levar tanto dinheiro. Então Eduardo vai embora e decide levar Nacho com ele para o sul. Já Jimmy decide contar toda a verdade para Kim. Após isso, Mike repassa todo o ocorrido para Gustavo e planeja um ataque para que Eduardo seja morto. Então Mike pede para retirarem Nath do México ou ele será morto no meio da situação. Além disso, Jimmy procura o Mike preocupado com tudo o que houve, pois não quer colocar Kim em risco e estão assustados. Mas Mike conta que Eduardo está no México e será morto. Assim, Jimmy conta a novidade para Kim e ela conta que encontrou Howard no tribunal e que ele questionou a sua decisão de deixar o Mesa Verde e a sociedade. Isso fez Kim ficar revoltada com Howard e começar a pensar em conseguirem acabar com ele para conseguirem um acordo com a Sandpiper e assim o dinheiro para Jimmy.
Enquanto isso, Nacho é informado do plano e permite que a equipe entre na casa dos Salamancas para matarem o Eduardo. Assim, o Nacho foge e a equipe vai atrás do Eduardo, mas ele consegue eliminá-los e fica revoltado ao ver que mataram o seu pessoal em casa. Se esse resumão te ajudou, não deixe de se inscrever no canal pra gente produzir mais conteúdos como esse, pra continuar ajudando vocês. Deixa aí também o seu joinha pro vídeo ser divulgado e ajudar outras pessoas. Então é isso, galera. Tchauzinho!